Bom dia pessoal, tudo bem? Um vídeo diferente hoje para o canal, que geralmente os vídeos aqui são só de poemas ou trechos de literatura ficcional ou de filosofia. E hoje eu quero comentar um assunto que eu acho que é importante. Dois assuntos, na verdade. Quais são esses assuntos, né? Em primeiro lugar, algumas críticas que eu vi nos últimos anos aí ao filósofo Louis Lavelle, pelo fato dele usar de uma linguagem poética nos seus textos de filosofia. E ele explicou o motivo dele fazer isso aqui nesse livro que é o Ciência Estética Metafísica. Ao final do vídeo eu vou ler o trecho onde ele fala isso e fazer alguns comentários em cima. E o segundo ponto é que eu também tenho ouvido críticas aí de diversas pessoas, né? Não compensa por hora citar ninguém específico. Se amanhã depois eu for fazer alguma reação a alguém, aí sim a pessoa ele vai estar citada, né? Por hora basta falar genericamente a si mesmo e me ater ao tema que é o mais importante. Que no caso o Olavo está errado, né? Muitas pessoas criticando aquela noção dele de que há uma unidade no conhecimento, de modo que é imprescindível o conhecimento do discurso poético para a prática dos demais discursos humanos / filosóficos. O Olavo fala disso em vários momentos, né? Ele fala disso no COF, ele fala disso até nos posts dele de Facebook, nas aulas, e também mas principalmente onde isso está concentrado é no livro Aristóteles em Nova Perspectiva. O Olavo entende então que o conhecimento, o discurso poético é uma espécie de raiz do conhecimento, ou seja, você não tem um fruto sem ter a raiz. E ele crê que isso estava implícito na própria obra aristotélica. Agora eu vou falar o que ele respondia a algumas pessoas que criticavam essa tese dele, né? Tem um vídeo dele onde ele fala especificamente sobre isso. Fala, como o pessoal se habituou só a lidar com o texto, eles veem lá a definição do Aristóteles para imaginação e fantasia, no livro De Anima, né, da alma, e param por ali. Só que o problema é que você tem que olhar o conjunto da obra dele e também imaginar o que ele precisaria saber para ter dito o que ele disse. Então, para o Olavo, a investigação filosófica não consiste somente em se ater aos textos. Se ater aos textos é uma parte imprescindível, sem dúvida, mas não é a única. E ele fala que esse hábito está um pouco perdido. Ele tem muitas justificativas para isso, né? No livro A Filosofia e Seu Inverso, por exemplo, ele diz que aquele que inaugura a filosofia, que é o Sócrates, ele não escrevia, né? Realmente com razão. Mas o Sócrates tinha uma personalidade muito forte, né, e robusta. E aquilo que ele defendia, teoricamente, vamos dizer assim, escorria no próprio sangue dele, nos ossos dele. Por isso que ele morreu pela filosofia, morreu pelo que acreditava, né? Acho que não tem prova maior da concretude do pensamento socrático do que isso. E também o Olavo tem uma consciência de uma coisa que é até óbvia, que é assim, sempre fica algo por dizer. Poucos escritores, seja de filosofia, de ficção, esgotam tudo sobre um tema ou tudo que queriam dizer. Isso é muito raro. Eu, enquanto poeta, eu percebo, às vezes eu tenho poemas que eles tratam de temas semelhantes, poemas diferentes que tratam de temas semelhantes, porque é muito difícil você esgotar tudo, né? Então você às vezes ilumina um ponto com um, ilumina um ponto com outro, e gente infinitamente maior do que eu, como por exemplo Dostoiévski, lendo as correspondências dele, ele fala, né? Você percebe que sempre antes dele lançar um romance, ele tem a impressão de que aquilo ali vai ser a grande obra, que ele vai conseguir resumir tudo ali naquele livro, etc. E aí quando o livro sai, fica um certo gosto de amargor na boca, porque ele vê que faltou isso, faltou aquilo. Então, e por isso também ele repete algumas coisas, né? Tem algumas coisas, alguns elementos que se repetem, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, no Crime e Castigo, porque é como se fosse volteando no mesmo tema. Então é normal. E há experiências humanas que a gente não consegue passar para a verbalização. Isso é um dado da realidade. Então o Olavo não se atém só aos textos. E ele crê que a maioria da atividade filosófica acadêmica é se ater aos textos.
Agora, eu não quero falar tanto se ele está correto ou não, embora me pareça que esteja, e claro que ele tem muito mais conhecimento do que eu, evidentemente, né? Muito mais conhecimento, muito mais inteligência. Então, se ele afirmou isso, eu acredito que seja assim. Mas não basta eu repetir igual um papagaio, eu precisaria percorrer o mesmo itinerário para poder falar, de fato é assim por causa disso, disso, daquilo. Né? Mas então não me interessa aqui nesse vídeo falar tanto se ele estava correto com relação ao isso estar implícito na obra aristotélica. Porque eu li as principais obras de Aristóteles, né, da alma, metafísica, ética nicômica, etc, etc. Mas assim, isso já tem um bom tempo. Né? Eu inclusive precisaria reler com a cabeça que eu tenho hoje, que está muito mais preparada. Mas então não é tanto a minha intenção falar se ele está correto com relação a Aristóteles, embora eu creia que esteja, sem dúvida alguma. Né? E ele não precisa, claro, do meu comentário para testar isso, evidentemente. Agora, minha preocupação de repente é o público aí do canal que pode ter sido influenciado, né, vendo aqui ou ali na internet essas críticas à preparação imaginativa através do discurso poético que o Olavo defendia e que muitos aí vêm criticando. Pois bem, então, como eu não pretendo falar disso com relação a Aristóteles, eu quero falar disso com relação à realidade. Ou seja, o que a gente pode perceber, o que eu pelo menos percebi, e também, né, junto com algumas explicações que o Olavo dá em diversos trechos aí da sua atividade, de por que realmente o discurso poético ele é imprescindível para a prática filosófica. E aqui eu fiz um roteirinho do vídeo, né? Pois bem, há uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Em primeiro lugar, muitas pessoas elas desprezam um pouco o discurso poético, mas até o próprio Jesus Cristo usava dele. As parábolas são isso, é uma coisa criada que vai ter ali diversas camadas de sentido. Então eu estava vendo, dar um exemplo bem pessoal aqui. Eu estava vendo ali aquele filme da Paixão de Cristo dos anos 70, que em dado momento o Cristo fala ali a parábola do filho pródigo. E é belíssimo, né? O ator interpreta muito bem e fala a parábola de modo que quando terminou ali a cena eu estava chorando, uma coisa impressionante. E assim, chorando, isso é um sentimentalismo barato. Não, acontece que assim, o ser humano ele não é só razão, e ele precisa sentir as coisas internamente também para poder compreendê-las melhor. Eu vou fazer vários comentários acerca disso lá na frente. Só que essa espécie de comoção, de abalo interior, seria impossível se Cristo só falasse conceitualmente ou numa linguagem perto de uma linguagem acadêmica o que é o perdão, porque essa parábola tem diversas interpretações, e uma delas é o filho pródigo como aquele pecador que se arrepende no final. Né? E no caso o irmão é aquele que, olha, eu sempre estive com você, Deus, então por que esse sujeito que teve uma vida mais distante, mais desregrada, mais longe de você, ele vai para o céu do mesmo jeito que eu no final, e vai ter toda essa festa para ele. E aí Cristo fala lá na parábola, né? Falando que o pai responde isso então para o outro irmão, né, que eu estava oferecendo ali uma resistência ao retorno do irmão que tinha sumido. Assim, seu filho estava morto e voltou, né? Então, assim, esse abalo interior ele seria impossível, como eu disse, se a coisa fosse descrita só conceitualmente ou academicamente. E tem mais um ponto. A Bíblia se vale, além do próprio Jesus Cristo, que é a verdade, né? Se a filosofia busca de verdade, a verdade encarnada usava desse discurso, a própria Bíblia usa em diversas ocasiões. No livro de Jó, tem ali muitos trechos que é linguagem poética, é praticamente um poema em verso livre. Inclusive, eu notei isso, né? Aquele soneto do Camões, este dia em que eu nasci, mouro e pereço, aquilo ali é praticamente um trecho do livro de Jó metrificado. Mas assim, nos Salmos, que também são versos longos, né? São poemas em verso livre, são mais do que poemas, mas são também poemas, né? Trechos do livro de Isaías e assim por diante. Então isso só deixa essa informação em suspense por hora. Mas assim, a poesia é o diamante da linguagem. Justamente porque ela pega uma linguagem que está ali insípida, morta, e ela trabalha a linguagem para extrair
toda a força e o vigor da linguagem. O Chesterton explica muito bem isso também num textinho curto dele chamado assim, Como Ler Poesia. Ele fala que a poesia ela tem uma essência exclamatória e aquilo tudo. E muitas vezes não basta, por que só o raciocínio não basta, como eu falava? Muitas vezes não basta a pessoa dizer a coisa correta. Ainda mais porque a linguagem vai se gastando. Então eu vou dar aqui um exemplo bem banal e cotidiano ao qual todos têm acesso. Muitas vezes tem aquele pregador de igreja, né? Que aborda você na rua, não, aborda na verdade o pessoal que está meio afastado da igreja, não, Jesus te ama e aquela coisa toda. Bom, tudo que ele está falando é correto, né? Pelo que nos é dado conhecer de Deus e do homem, a gente sabe que de fato Deus ama o homem, mas muitas vezes aquilo soa falso e artificial. Por quê? Porque já está gasta essa linguagem, inclusive a gente muitas vezes nós já vimos pessoas falarem disso levianamente, ou seja, essa pessoa assim, cheia de cagadas graves e usando isso até com certa malícia, muitas vezes, esse tipo de frase. Em segundo lugar, porque a linguagem está gasta, então é porque muitas vezes a pessoa ali que está falando não passa nada de muito diferente para nós, né? Então aquilo fica uma coisa meio fria, embotada. Parece que nem a pessoa não sabe muito bem do que ela está falando, embora conceitualmente está correto, né? Jesus te ama, quer que ele se salve. Então há duas maneiras de você contornar esse destempero da língua. Ou você trabalha aquilo ali estilisticamente de modo que a língua se afie de novo. O Ortega falava isso, né? O estilo é você pegar a língua insípida e você injetar o tempero, o sangue nela, de modo que ela comova, ela gere um abalo, um estremecimento. Ou a própria presença de quem está falando deixa transparecer uma certa luz diferente. Claro que isso pode ser enganoso, né? Tem aquela pessoal simples que às vezes, nossa, o cara era um iluminado e tal. E na verdade não se trata de nada daquilo, ela foi simplesmente enganada. Isso pode acontecer, mas também a pessoa pode intuitivamente acertar, sem dúvida alguma. Agora, então, veja, a poesia ela tem essa extrema importância por ser o diamante da língua, para que o sujeito entenda melhor a linguagem e faça o melhor uso dela, sem dúvida. Mas tem outro sentido também. Embora eu falei que não ia falar muito, entrar no aspecto específico de Aristóteles, tem uma coisa que eu acho que a gente pode observar. Tanto Aristóteles como Platão, em alguns momentos da obra deles, eles dão a entender que algumas coisas da filosofia não convêm muito aos jovens, certo? O Aristóteles fala que a filosofia política não é muito para o jovem, né? O Platão fala isso na República, e realmente eu creio que é muito mais fácil. Podem ter as exceções de uma pessoa nova praticar a filosofia muito bem, pode, mas serão as exceções. O Olavo falava isso também e eu concordo com ele, e tem algum respaldo aí em Platão e Aristóteles. Eu mesmo aqui não pretendo praticar a filosofia assim formalmente, né? Estou fazendo alguns comentários aí, quem está ouvindo vê se faz sentido ou não, se pode ter alguma contribuição para o tema ou não, este vídeo aqui. Mas qual que era então a justificativa que Aristóteles e Platão davam em alguns momentos para isso? É que o jovem ele ainda não adquiriu a prudência, né? Ele muitas vezes não triunfou sobre os seus instintos, os instintos ainda estão muito aflorados ali nele. Então ele é imprudente, não triunfou sobre os seus instintos, e até a própria motivação dele nas discussões filosóficas muitas vezes é mesquinha. Porque a motivação dele é vencer, né? Está preocupado muitas vezes com a satisfação egóica e assim por diante. Então a gente percebe, opa, peraí, a maturidade então ela é importante para a prática filosófica, certo? A gente pode entender isso, até porque acho que deve ter um consenso mais ou menos universal de que o homem, para ele conhecer a verdade, ele precisa se tornar verdadeiro, ele precisa ter uma sinceridade interior. Isso se perdeu um pouco, mas é a verdade. O sujeito ele precisa ser virtuoso, ele precisa triunfar em algum nível, pelo menos aos seus instintos mais baixos, para ele se limpar interiormente para poder contemplar e receber a verdade. Até o Olavo no Jardim das Aflições ele pega uma citação de Hegel que é assim: a autoconsciência é a terra natal da verdade. Então o sujeito que não se conhece muito bem não sabe de nada, né? E o Sócrates também falava muito da questão baseado lá na inscrição do oráculo de Delfos, né, do conhece a ti mesmo. Pois bem,
Se a maturidade é importante, então, para a atividade filosófica, aí é que entra muitas vezes a literatura poética, porque ela é uma espécie de injeção de maturidade no indivíduo, justamente através da preparação imaginativa dele. Ela é um triunfo sobre o tempo. Por que ela é um triunfo sobre o tempo? Um homem, vamos dizer aí, que vive em média 70 anos, o sujeito ele só vai ter a vida dele com aquelas experiências restritas dele. Por ricas que sejam, é uma vida. Quando você lê um romance, o romance, por exemplo, ele tem essa coisa fantástica, que você consegue acompanhar um personagem através de diversas etapas da vida dele, você vê uma espécie de unidade na vida, você vê uma relação muito, às vezes, muito clara entre causa e efeito, que na vida das pessoas normal, muitas vezes se perde. A pessoa se dá mal tal, e é difícil às vezes até para ela, justamente por falta de um conhecimento, de um autoconhecimento, ela rastrear o que desencadeou o que e assim por diante. Então você consegue acompanhar uma simulação de uma vida ali, com começo, meio e fim, o que gerou o que, etc, etc. Isso é incrível. Inclusive, uma das coisas mais comoventes quando você termina um romance desse tipo é você ver a distância entre o que se esperava do personagem, aquilo que ele se tornou e tudo mais. Para uma pessoa jovem, isso aí pode romper barreiras, para uma pessoa de qualquer idade, né? Mas para uma pessoa jovem, por exemplo, isso pode romper barreiras impressionantes. O sujeito ele acha que ele vai ser tudo, que ele vai conseguir isso e aquilo, aí ele lê lá, por exemplo, Ilusões Perdidas do Balzac, né? Onde o personagem esperava uma coisa quando ele chegava em Paris e vê aquilo totalmente diferente. A gente poderia dar muitos exemplos. Então o sujeito ele tem ali uma injeção de experiência humana muito grande. Geralmente os artistas, eles são pessoas que têm almas sensíveis, que contemplam as coisas de um modo muitas vezes privilegiado, e eles colocam boa parte dessa contemplação, desse contato com a realidade, eles conseguem compactar isso no texto. E no caso da poesia, acontece uma coisa ainda mais interessante, né? O padre Henri Bremont percebeu isso muito bem. Era um ensaísta muito bom, tinha os seus defeitos, mas no livro dele, Prece e Poesia, ele e o Lavelle, inclusive, gostam bastante de aproximar a poesia à prece, depois eu vou fazer alguns comentários a isso. Mas ele percebeu o seguinte: o milagre do poeta é que ele consegue despertar em outra pessoa um estado interior muito semelhante ao dele. Então o poeta ele tem uma impressão profunda. Uma das definições de poesia ela é insuficiente, mas ela também assim, serve em alguma medida. É a de a poesia ser a expressão de impressões. Então o poeta ele tem uma impressão profunda, ele consegue colocar aquilo ali no texto, e outra pessoa que vai ler aquilo, ela vai ter vai poder participar e ter aquela mesma impressão profundíssima. Então você percebe como é um triunfo sobre o tempo, porque de certo modo são várias vidas entrando em um mesmo homem. Então eu vou dar um exemplo agora que me vem à cabeça. Eu ainda não escrevi um poema sobre isso, mas eu pretendo. Certa vez eu estava passeando com um cachorro meu na rua, e naquela compartimento, aquela parte ali de muitas casas onde fica o registro de luz, aquilo era protegido por um portão vazado, né? E eu estava ali andando com o cachorro, e o cachorro entrou por um desses vazamentos do portão que tinha ali. Era o cachorro passadável, não era um cachorro tão grande, era um cachorro de porte médio. E dentro tinha uma caixa de papelão com um gatinho filhote, um gatinho bonitinho demais, uma coisa. E o gatinho se mexeu ali assustado, o cachorro abocanhou ele. E eu puxava o cachorro pela coleira. Quando eu puxava, ele batia na grade do portão, não conseguia tirá-lo, né? E assim, o cachorro destroçou lá o gatinho, saiu fezes pelo ânus do gatinho, aquela coisa horrível. Então ali eu tive uma experiência profundíssima da fragilidade dos seres orgânicos, né? De como de repente tem vida, não tem mais, certo? Aquilo ali me deu uma compreensão da morte, da nossa fragilidade dos nossos corpos, como a luz pode estar num ser, um sopro de vida pode estar num ser e de repente se esvair, ele fica lânguido ali. De um jeito incrível, eu pretendo, ainda não consegui fazer um poema sobre isso, mas eu pretendo. E ali eu entendi muito mais sobre a morte, a fragilidade do nosso corpo, como eu disse, do que se eu lisse várias definições de morte ou
lê-se várias definições de morte, ou definições não só de dicionário, mas dos filósofos mesmo sobre a morte, etc. Se eu conseguir fazer um poema sobre isso, satisfatório, a pessoa vai participar internamente daquilo que eu contemplei ali naquele momento. Então isso é de um valor enorme. E o que o Olavo fala, que ele me parece com muita razão, é que é o seguinte: quando o sujeito ele se põe a discutir os grandes temas da filosofia, e entre eles a gente tem aí, por exemplo, amor, morte, né, Deus, beleza, etc, etc, sem ter uma imaginação preparada e sem ter uma certa carga de experiência, que essa carga de experiência ela é infinitamente ampliada pela literatura de ficção, ele está meio que trabalhando com esqueletos, com avatares, com coisas ocas e vazias. Até um psicopata poderia falar coisas, decorar ou aprender o que os grandes pensadores aí falaram sobre amor, por exemplo. Ele não tem amor nenhum. Então o sujeito ele precisa experimentar a experiência do amor, para que aquilo que ele fala tenha substância, ele sabe do que está falando. Porque, para o Olavo, a prática filosófica não é só a parte textual, mas a personalidade, como eu já falei aqui, preparada e madura, né? Ele fala que o filósofo tem que ser o Spoldaios. O Spoldaios é o sujeito que tomou uma posse primeiro de quais são os impulsos que estão influindo nele. É o sujeito que tem um nível de autoconhecimento muito grande. Ele sabe quais são as influências que estão nele ali, não é assim? Sabe rastrear o seu pensamento, de onde que ele tirou tal ideia, etc, etc. Tem um certo triunfo sobre as suas paixões mais baixas e assim por diante. Isso não é uma coisa fácil de se conquistar. E veja, né, na época de Aristóteles, já tinha muita coisa ali, mas ele não teve contato, por exemplo, com romance de ficção, que é uma coisa que colabora muito para isso. Embora tem muitos estudos que falam que o romance acabou substituindo a tragédia, né? O romance ficcional acabou tendo a mesma função que a tragédia tinha. Isso geraria uma ampla discussão. Mas o que eu quero dizer é que assim, ele ainda não viu na época dele vários usos magníficos do discurso mito-poético, certo? Pois bem, então quando através dos romances nós temos acesso a outra vida, vemos o ser humano por dentro, do modo como um romancista muitas vezes retrata, a gente vai ter material para entender muito melhor, juntando ali com a nossa experiência de vida própria, o que é o perdão, o que é a compaixão, o que é E todos esses temas são extremamente importantes para o filósofo, porque a finalidade da nossa vida é conhecer a verdade, mas também não é simplesmente conhecer ela, né? Não é simplesmente contemplá-la, mas agir de acordo com o bem. Como que eu vou... E nós não nos realizamos em nós mesmos. A gente faz isso no nosso contato com outras pessoas. Como que eu vou poder ajudar o ser humano, né? Poder ensinar para ele, ajudar ele a se livrar dos seus precipícios em alguma medida, se eu não entendo o homem? E não adianta eu entender o homem só com conceitos, certo? Eu preciso, primeiro, ter um contato também emotivo com aquilo que é o homem e ampliar a minha experiência de várias situações particulares onde a natureza humana ali está muito bem delineada, vamos dizer assim, né? Então, por isso me parece que o Olavo está corretíssimo. É a mesma coisa também, eu posso falar tudo da estética, né? A noção do que é a beleza é isso, é a claridade, segundo São Tomás, não sei o quê. Mas se eu não tenho a experiência da beleza da minha vida, tanto se eu não preparei a minha alma para contemplar a beleza da natureza, por exemplo, ou se eu nunca tive êxtases e deleites com a poesia, por exemplo, fica muito difícil. Eu estou falando de uma coisa que não está em mim, sabe? Fica ali só no plano do discurso, mas o filósofo é aquele ser maduro e integral, onde, e eu acho que nisso o Olavo está com muita razão, a unidade da consciência está integrada na unidade do conhecimento e vice-versa. Tanto que ele fala, muitas vezes eu vejo os meus alunos, eu fico muito orgulhoso porque eu vejo que eles estão fazendo uma descida do conhecimento para o seu cotidiano, para a realidade, para a experiência, né? Por mais que eles ainda estejam passando as suas experiências para o plano do discurso de um modo, ou melhor, seria na verdade uma subida da experiência para o plano do conhecimento, né? Por mais que eles estejam passando isso de um modo ainda um pouco caótico, ou seja, o sujeito não está conseguindo expressar muito bem a sua experiência real,
ele está fazendo esse nexo, que é uma coisa que muitas vezes na universidade se perdeu. O pessoal fica debatendo texto. Um livro onde ele explica muito bem, se vocês quiserem se aprofundar, sobre essa visão dele da prática filosófica, é no livro chamado A Filosofia e Seu Inverso, né? Certo. Ah, sim. Aqui outro ponto interessantíssimo que eu acho, né? O próprio Sócrates, veja, por mais que às vezes falem assim, né? Tem alguns trechos da República que dá a entender que é como se Platão tivesse uma certa restrição aos poetas. Só que esse assunto é muito obscuro, muito complicado, porque Sócrates está no diálogo Fédon, antes de morrer, ele escreve justamente o quê? Um poema. Ele diz que está escrevendo um poema, né? Eu não lembro agora se ele ia escrever o poema ou se ele já tinha escrito. Isso aí realmente me falha, né? E ele fala ali também, salvo engano, é nesse diálogo que ele tem várias tragédias na cabeça e fábulas, né? Acho que são várias fábulas de Esopo, ele tem decorada. Então, assim, o inaugurador da filosofia, ele tinha uma posse da tradição literária até então, certo? E muita gente acha que a poesia é uma atividade frívola, mas o cara prestes a morrer, porque ele já tinha sido condenado à morte nessa ocasião, ele queria justamente, ele falou que o Daimon, né, apareceu lá para ele e disse que ele tinha que escrever um poema. Então o cara muita gente acha que a poesia é uma coisa frívola. O cara que inaugurou a filosofia, para algumas pessoas os pré-socráticos já eram filósofos, é um debate tanto, mas é inegável que Sócrates dá um salto ali na prática filosófica, né? E ele achava que era extremamente importante antes da morte, se você soubesse, você que está vendo o vídeo, que você ia morrer daqui a 24 horas, você ia fazer o quê? As coisas mais cruciais, né? Ou daqui a uma semana, você ia começar a colocar tudo em ordem, falar com a sua... De repente falar para sua mãe o que você queria falar para não sei quem. Então, E o Sócrates estava, então, preocupado em escrever um poema, porque o Daimon falou isso para ele, você vai ter que escrever um poema. Infelizmente, acho que não tem esse poema em lugar nenhum, mas ele escreveu. Então, você veja que coisa interessante. Outra coisa que eu me lembro agora, e que é verdade, voltando para o negócio da experiência, era para eu ter falado isso antes, né? Meu pai uma vez falou isso para mim. Ele diz assim, olha Pedro, sempre que você não sabe de onde que é uma citação, você fala assim, um provérbio chinês. Então ele falou, tem um provérbio chinês que assim, o homem jovem ainda não tem uma sombra. E o que é esse não ter uma sombra? Para ele as coisas ele ainda pode ser muita coisa. À medida que a gente avança no tempo, né, o nosso campo de possibilidades vai se reduzindo. Cada vez o sujeito vai podendo ser menos e menos e menos coisas. Tudo bem, porque no campo efetivo do que foi atualizado, ele pode ter realizado coisas grandiosas, de modo que aí ele encontra uma satisfação existencial. Só um minuto, cachorro. Então, né? Continuando. Então ele ainda pode ser muita coisa, o homem jovem, ele ainda não tem o peso, muitas vezes, de ter perdido parentes próximos, perdido vó, mãe, algum grande amigo. Então, a compreensão da realidade dele, a tendência é que seja muito precária. Tem gente que já perde desde cedo, mas assim, é a exceção, né? A tendência é que isso aconteça quando a pessoa é mais velha. Então, um sujeito com 40 anos, a chance dele já ter perdido pai, mãe, vó, amigo, é muito maior, dele já ter visto pessoas que ele conhecia morrendo, etc, etc. E falta uma experiência, falta substância ali para o homem jovem muitas vezes. E a filosofia não vai... A literatura poética, e aqui a gente pode pensar em poesia e os romances de ficção, claro, e a tragédia grega, tudo isso, ela não vai, claro, suprir a falta da passagem real do tempo, mas ela vai inserir muita experiência humana compactada e expressa com a linguagem no modo mais puro, geralmente, do modo muito eficaz, né? De um modo que o sujeito pode absorver uma carga de experiência enorme. E quando você termina um grande romance, você sempre fala assim, poxa, o sujeito lê lá O Fio da Navalha, do Morgan, né? Lê o Sparking Brook, do Charles Morgan, que ele termina, o cara fica com aquilo ali passa a fazer parte da vida dele dali diante, é uma tremenda experiência de vida, né? E no qual muitas experiências de outras pessoas estava compacta. Aí vai dizer assim, tá, mas se a maturidade ela é então imprescindível para o homem contemplar a verdade, etc., e é imprescindível por consequência para o filósofo,
qualquer homem maduro, ele é um filósofo? Não. Porque, de certo modo, também ele precisa participar do debate, igual o Olavo falou, né? Unidade do conhecimento na unidade da consciência, a unidade da consciência depois na unidade do conhecimento também. Então, existem pessoas que são sábias, olha, aquele cara é sábio, ele sabe agir, ele tem um controle sobre si, etc., que não propriamente é um filósofo, porque ele não participou desse debate, né? Agora, o filósofo, a minha hierarquia de seres humanos é assim, né? Os santos, ou pessoas que não são propriamente santos, mas participam da santidade num nível muito alto, depois os filósofos e os poetas, os grandes artistas, etc., né? E um filósofo é um sujeito em plenitude, né? É um sujeito pleno, é o que se espera dele, porque se ele está se propondo a saber o que é o homem, o que é a verdade, o que é isso, o que é aquilo, o que é o tempo, não sei o quê, que ele seja um sujeito pleno. E essa expansão imaginativa é muito necessária. E nos nossos tempos ela é ainda mais necessária, porque em outras épocas o próprio inconsciente coletivo, esse cachorraiado latino se atrapalha pra caramba, né? Eu acho que mesmo assim o vídeo vai ficar relativamente interessante. O próprio inconsciente coletivo era muito mais favorável, porque as pessoas tinham, muito mais gente tinha uma crença em Deus, né, etc, etc, etc. Hoje em dia que está esse caos, e a tendência é que fique mais, é necessário que o conhecimento triunfe sobre a moda temporal, certo? É preciso que o homem ele converse com os homens de outras épocas e que ele tenha um triunfo também da experiência para ele poder transcender o modismo ali da sua época, certo? E o papel da literatura do discurso poético nesse triunfo é também fundamental. Você consegue ver como outras pessoas pensaram em outras épocas de um jeito muito mais firme, muito mais palpável, muito mais robusto quando você vê um romance sobre a época X ou Y, né? Por exemplo, eu consigo entender muito melhor o que é a atmosfera da Rússia daquele tempo ali do Dostoiévski lendo ele. O começo da influência nihilista, aquele jeito do povo russo que ou é um santo ou é um louco, né? Muitas pessoas falam que o russo é meio assim, né? Ou ele é um sujeito extraordinário ou é um vagabundo. Então você consegue entender muito melhor essas coisas através do discurso poético. E Cristo sabia disso, por isso que ele fala por parábolas, né? A parábola, a um só tempo, ela comove, ela se torna mais memorável. A pessoa tem imagens com qual ela consegue meditar e conviver com aquele conhecimento passado. Então, o conhecimento racional e conceitual, ele é um conhecimento muito importante, mas não é o único. Tem uma frase do Miguel de Unamuno muito interessante, que até meu amigo Bernardo Souto postou recentemente, que é assim: o homem que só pensa com o cérebro é um homem incompleto. O homem precisa pensar com o seu coração, com o seu sangue e com os seus ossos, certo? E o sujeito que ele já cai ali direto, não tem muita experiência de vida e já cai na discussão filosófica dos grandes temas, etc., falta essa substância para ele. Ele pode até, no plano do discurso, mas a personalidade dele não é preparada. O filósofo é uma personalidade planificada, certo? Inclusive, agora eu vou fazer uma leitura aqui do trecho do Lavelle. Eu vou cortar um pouco o vídeo por causa do seguinte: já está em 33 minutos e esse celular só grava no máximo 40, né? Então daqui a pouco ele vai cortar, eu já vou me antecipar então e interromper aqui o vídeo e continuar em outro, 1 minuto só. Aqui nesse texto do Lavelle, do livro Ciência Estética Metafísica, é justamente de um ensaio chamado Poesia e Filosofia. Ele vai explicar então o seu uso por que ele, praticando filosofia, ele se vale de uma linguagem poética. Que é o seguinte: vou ler a partir de um determinado ponto X e eu vou fazendo alguns comentários, né? É a distância entre o que ele quis e o que ele fez que justifica ainda hoje o termo inspiração. Ele quem? O poeta. Ora, essa análise nos mostra bastante claramente que a atividade que exercemos, por mais refletida que seja, não possui de antemão o que ela busca, porque precisa da inspiração, né? Ela utiliza todos os recursos da técnica, mas a técnica não lhe basta. Produziria apenas obras abstratas capazes de se repetir indefinidamente como as operações da aritmética, como os produtos das nossas máquinas e como as próprias máquinas. Aqui um parênteses muito interessante, né? O Platão fala, inclusive meu amigo Bernardo Souto, que eu já mencionei aqui, ele direto evoca esse trecho, que o Platão fala assim sobre os poetas, né?
Se o poeta acha que só com o domínio técnico do ritmo, etc., ele vai superar um outro poeta que tem o delírio das musas, né? O domínio técnico é necessário, mas ele não basta. O poeta que tem uma espécie de delírio das musas, que a gente pode identificar como uma inspiração, né? E todo mundo que pratica poesia sabe que tem momentos em que você parece, salvo um João Cabral de Melo Neto, né? Alguns casos muito específicos, mas sabe que você recebe às vezes um influxo diferente de uma coisa que parece não vir de você. Tem um poema bom sobre isso, por exemplo, é o do Jorge de Lima, que chama Alta Noite Quando Escrever, está aí no canal. Que ele fala de uma mão sobre a mão do escritor ali, né? Inclusive, eu falei mais cedo daquela verdade que conceitualmente ela é certa, do amor de Deus, etc. Isso é importante. Poetas como Jorge de Lima e Murilo Mendes, que eles pegam temas bíblicos, eles muitas vezes têm uma função interior para as pessoas enorme, porque eles conseguem injetar ânimo ali, no amor a Cristo, né? Quando o Murilo Mendes fala, por exemplo, naquele poema Justificador, né? Todo dia o mundo te trai, né? Todo dia você redime o mundo de novo. Então toda hora falsos profetas usam o nome de Cristo, cospem na imagem dele, falsificam ele, e todo dia ele vai e recupera todo mundo, né? Então é como se tivesse recupera um monte de gente, na verdade, não todo mundo, né? Mas ele renova o mundo, todo dia o mundo achincalha ele, todo dia ele renova o mundo, Cristo. Então eles conseguem injetar ânimo nessas verdades fundamentais, trabalhando a linguagem no seu diamante, que é o discurso poético. Pois bem, sim, outra coisa que eu queria comentar. Então, além disso, que o poeta sob o delírio ele vai superar o poeta da mera técnica, eu tenho observado uma coisa muito interessante e, ao mesmo tempo, perigosa e triste, né? A inteligência artificial ela está muito avançada no aspecto técnico da poesia. Muito avançada. Não falo só do ChatGPT, porque o ChatGPT é um pouco mais precário, mas eu tenho no Face lá professores de literatura que eles têm alguns recursos lá de inteligência artificial mais sofisticados e eles fazem testes, né? E a máquina está muito perto, ela ainda não alcançou isso, mas está muito perto de atingir uma espécie de perfeição técnica. A cadência dos versos, você pede lá, escreve um soneto aí em decassílabos heróicos. Ela consegue manter a cadência ali certinho, etc. Um ou outro erro, que às vezes o ritmo cai um pouco. Então assim, muito rapidamente ela vai superar isso. O poeta que se fiar somente na técnica, a máquina vai se igualar a ele, certo? Agora, e também esse filósofo que só trabalha com conceitos, etc., esse cara também está fadado, a máquina não vai conseguir fazer operações lógicas ali num nível muito elevado, né? Agora o Sidney Silveira falou uma coisa interessante uma vez, né? Ele fez um post belíssimo, que era assim: a inteligência artificial é burra porque não ama. Então é interessantíssimo, né? Então você veja como é importante também. O amor, ele não é só razão, né? Pelo contrário, muitas vezes o amor é até absurdo, certo? Todos nós sabemos que o amor de Cristo por nós, ele é de certo modo absurdo. É uma concessão absurda. Ele não tinha por que fazer aquilo. Justamente por isso é uma coisa extremamente grandiosa, mas ele fez. Então o amor excede a lógica, né? Inclusive, São Paulo, que é o apóstolo ali, diz em muitos momentos muito racional nas explicações didáticas dele, do que é Cristo, do que é o cristianismo, de como o cristão deve agir, ele também se valeu do discurso poético, ele pode pensar no hino à qualidade, e ele também aponta para, muitas vezes, a insuficiência da linguagem. Então, por isso que a razão só não basta. Como, por exemplo, quando São Paulo fala de uma paz que excede todo o entendimento, ou quando ele fala que ele teve uma experiência mística, e ele diz assim, que aquilo ali não dá para passar para o plano do discurso. E a poesia, ela também é uma expressão, né? Então, mas de que modo isso aí abona a poesia? Mas a poesia, ela é uma expressão que aponta para o aspecto misterioso. E não só aponta racionalmente. Então não é como se o sujeito pode escrever até numa linguagem acadêmica, assim, olha, o ser humano não tem como saber tudo, mas existe uma dimensão misteriosa na existência, etc, etc. Só que o poeta, ele não só fala isso. Ele gera a experiência o perfume do mistério através do texto, muitas vezes, né? Então isso é que é o incrível. Ele estremece o leitor e faz o leitor sentir esse mistério vivo. O Lavelli vai falar um pouco disso aqui. Correto? Infelizmente, muito cachorro latindo, muito barulho na rua, né? Mas tentar na edição melhorar um pouco aí. Pois bem. Tá. Antes de eu continuar a leitura, também mais um ponto. O Herberto Helder,
é um poeta que ele tem poemas assim que eu não gosto nada, né? Tem até alguns poemas um pouco profanos, realmente, e que até esteticamente eles não são tão bons. Principalmente do meio para o fim da carreira dele, que ele foi ficando mais seco e etc, foi ficando um pouco mais racional. Tem ainda poemas brilhantes, não. Só que quando ele acertava era uma coisa assim estupenda, né? Estupenda, extraordinaríssima. E aquilo ali é quase imbatível, assim, aquilo ali não podia ser feito de outro modo, segundo outro discurso. Às vezes parece que ele está caindo no nonsense, mas aquilo ali ao mesmo tempo antecede o raciocínio e o ultrapassa também. Então eu vou dar alguns exemplos. É como se ele estivesse trabalhando uma experiência que é ao mesmo tempo pré-verbal e transverbal. Então eu vou dar Pera aí, só um minuto. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? No seu poema O Amor em Visita, tem imagens que muitas vezes elas não parecem fazer tanto sentido a princípio. Então e começa assim, né? Dá-me uma mulher jovem com sua harpa de sombra. Com ela encantarei a noite. Por que uma harpa de sombra? A mulher tem essa coisa musical, né? O que a música faz? Ela injeta emoção, ela muda nosso estado interior, muitas vezes ela renova, né? Tem até estudos que a música clássica ajuda a planta a se desenvolver e aquela coisa toda. Então a mulher tem essa coisa encantatória que a música tem. Mas por que sombria? A mulher também é uma coisa perigosa, misteriosa, né? Se a gente pensar miticamente, foi através da mulher que o pecado original entrou no mundo, certo? Foi através da mulher que o pecado original entrou no mundo. Então ela tem esse aspecto encantatório, positivo, mas ao mesmo tempo muito sombrio e misterioso. E aí em outros momentos do poema ele fala da mulher chegando com uma harpa e uma mesa, certo? Por que a mesa? A mulher também tem essa coisa do cuidado, né? De reunir a família, dela gostar de um certo conforto, pegar ali as pessoas que ela ama e colocar ela numa espécie de proteção, de um casulo ali, aquela coisa aconchegante, consoladora, né? Então, através de símbolos, que muitas vezes são polissêmicos, você pode até ter outras interpretações, ele consegue explicar muito mais a essência da mulher nesse poema, que é um poema maravilhoso, para mim é um dos melhores poemas de amor, né? Ouça, inclusive, que está declamado no canal, O Amor em Visita, do Herberto Helder. Ele consegue ali explicar muito bem a natureza da mulher e do homem sem um plano conceitual. E muitas coisas, às vezes, é como se ele atingisse aquelas impressões, aquelas intuições que a gente tem antes dessas intuições passarem para o plano dedutivo, e muitas vezes na transposição da intuição para a dedução, alguma coisa se perde, né? Então ele consegue suscitar essas experiências de um modo puríssimo. De modo que o Helder, por ele ter um aspecto também surrealista, tem hora que ele mistura o peixe com uma rosa nos poemas dele, que é uma coisa que pode parecer que não tem sentido, mas tem. Por ele trabalhar numa coisa supralógica, muitas vezes, eu cito ele aqui porque ele é o mais anti-inteligência artificial que eu creio que exista. É o poeta que mais se afastou da inteligência artificial. Eu duvido, porque os padrões que ele trabalha na composição dele são muito inesperados, surpreendentes, tem um aspecto paradoxal que a inteligência artificial não vai conseguir alcançar. Você precisa de uma inteligência viva para fazer aquilo ali, né? Inclusive eu vou ler um trechinho desse Amor em Visita. É um poema meio indivisível, né? Não dá para você tirar um trecho dele, mas mesmo assim eu vou fazer isso aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. E assim, eu juro para você, dá até uma vergonha de ficar nesse falatório aqui, quando você vê que o sujeito consegue atingir o diamante da linguagem desse jeito aqui tão profundo, né? Então, ó, um trecho, né? Beijar teus olhos será morrer pela esperança. Ver no aro de fogo de uma entrega tua carne de vinho roçada pelo Espírito de Deus. Carne de vinho, olha que explicação maravilhosa, que nenhum conceito poderia... A carne de vinho, a mulher como tendo uma carne de vinho. O vinho embriaga, né? Tem aquela coisa... aquele cheiro que o vinho é como se fosse uma espécie de bebida espiritual, tanto que Cristo o usa na transubstanciação, né? Será criar-te para a luz dos meus pulsos instantes, do meu perpétuo instante. Eu devo rasgar a minha face para que a tua face se encha de um minuto sobrenatural. Devo murmurar cada coisa do mundo, até que sejas o incêndio da minha voz. É que esse poema é um poema longo, ele explica muito do que é o homem, do que é o amor, do que é o homem com a mulher. E esse final lembra de um trecho do Chesterton, né?
que quando Chesterton pediu a esposa dele em casamento, conta-se que ele deixou as velas lá e ele fala que uma vela simbolizava o seguinte, né? Ele estava agradecendo porque ele procurou amar tudo no mundo como uma remota preparação para amá-la. Então o cara leva o amor dele pela mãe, leva o amor dele pelo poente, o amor dele por Deus, tudo aquilo ali ele leva pro amor dele para com a mulher. E esse poema expressa isso aqui muito bem. Todo o nosso imaginário, às vezes, de um amor mais ermo, daquela coisa de cabana, né? Tá aqui. É um poema estupendo, dá até vergonha de ficar com tanto falatório sabendo que coisas assim existem, né? Então o discurso poético, ele, além desse triunfo da experiência, ele é imprescindível, é a linguagem usada no seu mais alto nível. E o filósofo, sendo o homem em plenitude, como eu falei, Bruno Tolentino também explica muito isso, né? Vocês podem ter um trecho aqui que chama da linguagem poética, né? Do enigma ao mistério. Esses trechos que eu estou citando, essas coisas todas, eu vou deixar no link dos comentários, né? Mas o Bruno Tolentino fala... A linguagem poética ela é o máximo da expressão. Se você vai tentar o máximo, você vai ter que se valer da linguagem poética. Os Lusíadas não poderiam ter sido escritos de outro modo. Ele fala a Divina Comédia não, os Salmos não, e assim por diante. Certo? E agora, passando para o meu plano... Ah, sim, tem que terminar o texto, né? O cara se empolga. Depois eu vou continuar... Vou falar de uma experiência minha com relação ao discurso poético, mas eu tenho que continuar aqui o trecho do Lavelle. Então o Lavelle vai explicar, retomando, né? Por que ele se vale do discurso poético, certo? Então ele fala, né? Ela utiliza todos os recursos da técnica, mas a técnica não basta, produziria apenas obras abstratas capazes de se repetir indefinidamente, como as operações da aritmética, como as próprias máquinas, tá bom? A atividade do espírito ultrapassa os conceitos, penetra no segredo do real e busca com ele uma espécie de cumplicidade. Postula entre o real e ela uma aliança misteriosa. Certamente ela começa por querer dominá-lo e reduzi-lo à sua lei. Então você pega o real e reduz a lei da técnica, do manejo da língua, né? Mas isso não a contenta. E assim, aqui como ele está falando de atividade do espírito, até extrapola um pouco o poeta, né? Embora no poeta isso esteja muito bem simbolizado. Embora seja essa fase na qual o cientista aceita permanecer. Então ele aceita permanecer numa espécie de domínio técnico da realidade, né? A atividade do espírito só experimenta uma verdadeira satisfação se o real lhe responde e se ela entende a resposta. Então o prazer que sente é de fato o prazer que ela se deu por seu puro exercício, mas que vai além desse exercício. É um prazer que fizemos tudo para merecer, mas que devemos pedir que nos seja concedido. Então o cara se prepara tecnicamente ou se prepara para ter essa posse técnica da realidade, mas precisa ser concedido porque ele está falando do elemento da inspiração, que é um elemento exterior ao poeta, né, no caso. E, de certo modo, ao filósofo também, ao menos nas pessoas que praticam a filosofia tal como Lavelle. É por isso que ele se apresenta sob uma forma sensível, com uma sutileza e uma complexidade que o fazem refratário a toda análise. E é por isso que quem é capaz de usufruí-lo é incapaz de fazê-lo nascer. Justamente porque não depende só do cara, né? Ele usufrui, mas não depende só fazer nascer dele. É o ponto de coincidência entre a sensibilidade e a vontade. A sensibilidade é o que está sendo recebido, no caso a vontade é o exercício da técnica, a preparação técnica, né, para poder tomar essa posse do real, isto é, entre a nossa passividade e a nossa atividade, que constitui a essência mesma do prazer poético. Só que aquela coisa, o milagre do poeta, como eu falava, como já falava o padre Henri Bremont, é despertar nos outros. Então se o poeta tem essa relação da passividade e da atividade, ele consegue gerar isso também no leitor, que precisa de um elemento ativo na leitura, mas também como se a poesia se tornasse transparente para que a própria experiência da qual o poeta usufruiu passasse também para o leitor, como eu já disse, né? Não se poderia desconhecer que o poeta consegue, assim, realizar e nos fazer sentir aquele encontro entre o infinito e o finito, entre o universo e nós, que é o objeto da reflexão filosófica, a relação do homem com o todo. A filosofia procura apenas explicar esse encontro, e por isso ela se assemelha mais à ciência ou à crítica, pelo menos no método que emprega, e que é sempre laborioso, como uma discussão prosódica. Mas ela não pode obter êxito algum sem produzir em nossa alma uma emoção poética. E conseguiria isso melhor ainda se os filósofos não acreditassem muitas vezes ter dito tudo, quando desmembraram a atividade e reduziram suas operações a uma espécie de jogo esquemático. Mas no momento em que essas operações conseguem nos dar a presença mesma do real,
a análise cessa e a sugestão começa. Então entra a presença do real. Aqui é importante, né, porque ele fala, né, o sujeito sair de uma espécie de abstração, então da discussão conceitual, e ele sentir na carne dele ali a presença do todo e muitas vezes a presença de Deus mesmo, né? Opa! Tá tendo um problema de luz aqui na... Pera aí, esse vídeo tá dificultoso. Aí, acho que vai dar para continuar falando. Então, muitas vezes até a presença de Deus, né? Não é só falar que Deus é bom, mas o texto se tornar uma espécie de veículo para que o sujeito tenha uma espécie de acesso ao amor divino. E o Lavelle consegue fazer isso. Ele tem uma iluminação nos textos que ele coloca. Tanto que assim, o Lavelle ele é um filósofo, ele praticou a filosofia, mas ao mesmo tempo ele é um poeta também e é um místico. Eu creio que seja até um santo, porque para escrever aquele livro Quatro Santos, para perceber a natureza da santidade daquele modo e conseguir passar aquilo para o plano do discurso de modo tão claro, ele precisa ter vivido isso, sabe? Então, assim, ele era um místico também, ele era um filósofo, mas ele era algumas outras coisas. Por isso que ele tem um efeito tão curativo nas pessoas que leem ele, né? Eu tenho um amigo que estava em depressão lá, o cara estava lendo muito Graciliano Ramos e numa visão amargurada da vida, pegou lá o livro da Lavelle para ver. Aqui a gente fazemos uma afirmação otimista da vida. Eu mesmo já tive momentos muito tristes que eu lendo O Erro de Narciso, Consciência de Si, aquilo deu uma aclarada enorme. Então ele não só te convence o seu raciocínio, mas ele também engaja o seu ser inteiro. Aquilo que eu falava do Unamuno, né? Que o homem não pensa só com o cérebro. Então, se essa análise, a sugestão começa, né? Assim, nos maiores filósofos como Platão, Malebranche, Schelling, Bergson, observamos a busca do mais exato rigor dialético e, ao mesmo tempo, a criação de uma atmosfera espiritual na qual esse rigor é ultrapassado e fundido. Nesse momento, cada consciência acredita perceber o eco pessoal de uma presença indefinível que ela jamais esgota. Então isso é maravilhoso, né? O Lavelle fala muitas vezes que o papel da consciência é nos tirar de um estado inferior a ela, que seria um estado meramente instintivo, para nos colocar numa coisa que a transcende, né? E é essa aqui, justamente essa presença indefinível que a consciência nunca esgotaria. Muita gente quer ter uma explicação muito analítica das coisas, tal, e isso tem sua validade, mas se torna extremamente prejudicial se o cara não tem uma espiritualidade robusta e se ele não tem uma abertura para o mistério, né? Deus é o fundamento, a sustentação da realidade. A gente vai conseguir explicar Deus analiticamente? A gente vai entender tudo dele? Não. A própria Bíblia, depois eu posso fazer um compilado disso, dá vários indícios de que muita coisa o homem não vai saber, por enquanto, só depois da morte, assim por diante, né? Então esse tipo de linguagem onde a poesia entra, ela aponta para essa dimensão misteriosa e põe o ser humano em presença desse olor de mistério, vamos dizer assim, né? Aí ele está prevendo algumas objeções, né? Mas se os filósofos, alguém dirá, pensam que a ciência não basta e não querem que a filosofia se reduza a ela, então que a abandonem, sejam poetas. Que a filosofia deixe assim de ser uma esfinge de duas faces, uma voltada para o conhecimento positivo, a outra para a embriaguez controlada da criação poética. Ambas condenadas muitas vezes a se ignorar e a se rechaçar mutuamente, só podendo se juntar em um corpo monstruoso, uma coisa estranha, né? Mas os filósofos obedecem, como os cientistas e como os poetas, a uma vocação de irresistível necessidade. É igual o Ortega às vezes fala, né? S filósofo contra si, S intelectual, né? Então o sujeito pensa que ele tem que fazer aquilo mesmo. Eles extraem de sua meditação, pelo menos esses filósofos que se valem de uma linguagem sugestiva, como Lavelle, né? Uma alegria que muitos homens acham ilusória e estéril, mas que para eles é insubstituível. Aqui um outro parênteses rapidinho, né? Você falar da experiência artística, por exemplo, do quanto a ficção pode transformar um homem interiormente, isso aqui é um sujeito que não teve um deleite estético, não teve uma educação estética, não teve um deleite estético, isso para ele pode soar muito vago, né? Pode soar um prazer frívolo. E eu mesmo já tive um pouco nesse estado, eu vou explicar para vocês. Mas quem passa por aquilo ali sabe como é que é, né? Então muitos homens acham ilusório e estéril essa atividade, né? Mas que para eles é insubstituível. Também eles são vítimas de um feitiço que encanta o universo, assim como encanta eles próprios. Também eles, como os poetas, podem ser lançados pelo vulgo na indiferença e no desprezo. O poeta, né? O Bruno Tolentino falava, se um poeta no Brasil tiver 100 leitores, é uma coisa milagrosa. Mas eles perseguem o mesmo objeto, isto é,
o exercício desinteressado da atividade do espírito, às vezes considerado um simples jogo, mas que constitui talvez a finalidade essencial da nossa vida, para a qual a satisfação das nossas necessidades elementares serve apenas de suporte. Então isso aqui é maravilhoso, né? Já estou... Inclusive aqui ele tem contribuições para o campo da estética incríveis, né? Ele tem um ensaio aqui chamado A Sinceridade do Artista, onde ele vai avaliar muitas vezes a distância que tem entre o que o artista coloca nas obras e quem ele é. Porque lembrando, no Dialética Simbólica o Olavo explica isso. O filósofo e o teólogo e o místico, eles têm uma responsabilidade com o que eles... da teoria, né? O eu dele tem que estar em harmonia com aquilo ali, a vida dele. Mas no caso do poeta e do romancista, etc., nem sempre, né? Isso dá muito pano para mangas e outra hora eu podia explicar melhor. Mas então que ele fala por que às vezes tem esse distanciamento. Ele tem uma abordagem totalmente nova do artista, como se procurando através da arte. Então na arte ele como se fizesse aquilo que ele deveria ser e ele vai tentando ajustar a vida por aquilo, né? Eu posso fazer depois um vídeo só para falar desse ensaio, que é um ensaio maravilhoso, que já tive a felicidade de ler várias vezes. E assim, eu tenho uma dificuldade enorme de lê-lo sem chorar, porque é uma coisa incrível mesmo. E que eu saiba nova, eu não vi outra pessoa falando isso. Então esse livro aqui é realmente maravilhoso, do Lavelli, né? Ciência, Estética, Metafísica. Beleza. Então antes de encerrar o vídeo, já está terminando, falar de uma experiência minha, né? Meu pai, ele é poeta, então desde pequeno eu sou acostumado a ouvir meu pai declamava ali, né? Por mais que meu pai e minha mãe são separados desde sempre, assim que eu lembro, meu pai era presente, né? Eu ia visitá-lo muitas vezes, ou ele vinha me visitar, aquela coisa toda. Então, desde pequeno ele declamava ali muitas vezes Drummond, Fernando Pessoa, Yehuda Mikhail, Cecília Meirelles, aquela coisa toda, e às vezes poemas dele próprio, né? E eu percebi ali uma coisa diferente, uma coisa incrível na poesia, né? Era uma espécie de êxtase. Mas, começando a estudar filosofia, eu achava que era uma espécie de deleite frio. Lá, tá, né? A gente sente uma coisa diferente, tá? Mas, pois bem. E aí, eventualmente, eu escrevi um poema. Mas aí era só quando acontecia um evento que, por exemplo, uma vez que eu estava no carnaval lá em São Paulo, na verdade não estava no carnaval, que eu não... acho que deu dos 15 anos pra frente eu já não gostava disso não. Mas assim, eu tinha ido trabalhar, e eu trabalhava ali na Faria Lima, na época eu morava em São Paulo, agora eu moro em Dourados, né? E eu precisava para voltar para casa, passar pelo Largo da Batata, pela própria Faria Lima ali, onde o carnaval tava pegando fogo, né? E aí menina vomitando, droga, uns roubando o boné do outro, e eu tive uma impressão apocalíptica daquele, uma coisa horrível mesmo, né? Aí eu entrei numa van para ir embora para casa, o pessoal com a caixa de som ouvindo funk dentro da van e o cobrador achando o máximo. Eu falei assim, caralho, tive a impressão de uma coisa realmente apocalíptica e espiritualmente muito pesada. E aí eu fui escrever um poema sobre isso, mas então eu escrevia poema quando uma coisa me impressionava muito e de modo muito esparso, né? E um poema assim, né? Muito precário também, por falta de conhecimento da poesia mesmo. Mas aí certa vez eu tive uma experiência muito luminosa, que nem compensa eu falar aqui, realmente, né? O Lavelli toca nisso em alguns textos dele, ele aponta para um tipo de experiência que eu acho que é a mesma experiência que eu tive e tal. Mas a linguagem é insuficiente nisso, né? E depois eu fui coletando textos que pareciam falar de uma mesma experiência, então assim, não vou me demorar aqui a falar dessa experiência, porque vai ser um pouco inútil. Nem tudo a gente vai conseguir passar pelo plano do discurso mesmo. Mas... aí eu tentei falar do que tinha acontecido para a Clara e eu tive uma certa dificuldade. E aí aconteceu de eu ter contato com um poema do Augusto Frederico Schmidt chamado Alma, que eu acho que o poema pega parte dessa experiência. A experiência em si mesma ela não vai passar plenamente para o discurso, mas um poema ele pode pegar algum aspecto dela e a um só tempo promover aquela parte daquela sensação, daquela emoção que a experiência despertava, né? E esse poema Alma do Augusto Frederico Schmidt, de um modo precário, mas faz de um jeito que a prosa não poderia. Um dos aspectos ali que coincidem entre a experiência e o poema é quando o Augusto Schmidt fala assim: sou o que fui, sou o que serei. Então ele percebe uma espécie de identidade entre a criança, por exemplo, e quem ele vai ser quando morrer. É como se todos os momentos da vida tivessem compactos e o seu destino já tivesse resolvido. Isso a gente pode experimentar isso interiormente em alguns momentos da vida.
E eu vi que aquilo ali, eu falei, pô, isso aqui na prosa não seria possível, né? Gerar pelo menos um aroma daquela experiência que era tão profunda, a prosa não conseguiria, né? E o poema consegue. E ali eu me encantei, e ali, a partir dali eu comecei a praticar a poesia, assim, de modo que já tem anos e anos que eu escrevo poemas todos os dias, muita coisa vai pro lixo, mas eu escrevo todo dia, leio poesia todo dia. E hoje eu percebo que a linguagem poética ela é de uma excelência extrema, né? Não é um deleite frívolo, tem as dimensões da nossa experiência que outras coisas não conseguem passar. A poesia é o diamante da linguagem, né? E além disso, ela pode, como eu muitas vezes falei, ter esse milagre de despertar no leitor a mesma experiência do poeta. Então você como que entra dentro de uma outra alma. A sua maturidade, a sua compreensão dos níveis de realidade, aquilo ali se amplia muito, né? Além de que você aprende, muitas vezes o poeta tem aquela frase famosa, né? Nós falamos com coisas, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras, né? Ações, coisas. Então Deus está se comunicando com a gente através do universo o tempo inteiro. E o poeta muitas vezes ele é o tradutor dessa linguagem indireta e não verbal, né? Muitas vezes ele entende a essência de um pássaro, o que um pássaro passando no céu quis dizer, ou uma possível interpretação daquilo. Então, de certo modo, ele é um tradutor de um discurso divino, certo? Tem aquele poema famoso do Baudelaire, que é meu amigo Bernardo Souto, que eu falei aqui, já mencionei ele várias vezes, ele lembra, né? Que a poesia é aquela linguagem do inefável, né? Da voz a flor e as coisas sem voz, né? Da expressão é um poema maravilhoso do Baudelaire que eu também já postei aqui no canal. Então é isso, pessoal. Vou tentar fazer uma espécie de resumo aqui rapidinho, né? Se em Aristóteles de fato isso estava implícito, isso aí vai me dar um pouco de trabalho, eu vou ver se compensa ou não mexer com isso. Mas de fato me parece, sendo o filósofo um homem maduro e um homem que contempla a verdade, ele tem que ser um homem perto da plenitude. E a nossa experiência é muito reduzida. Nós precisamos compreender os outros seres humanos, nós precisamos compreender o que é o amor, o perdão, a falha, o fracasso e tudo isso, o medo, o pavor da morte, etc, etc. Então, nós vamos ter algumas experiências na nossa vida e a gente acaba expandindo muito a experiência humana à medida que a gente... E de um modo muito privilegiado na literatura mito-poética, né? Então, o homem ele precisa que a personalidade dele se prepare, ele precisa ser alguém apto, filósofo, a alcançar a verdade e a também entender o homem e muitas vezes ajudá-lo, né? Porque nosso destino, como eu já disse, não se efetiva em nós mesmos, né? Nós precisamos, já dizia o velho Victor Frankl, a realização do homem é fora dele. Então o discurso poético ele é imprescindível por esse alargamento da maturidade da experiência humana que o sujeito vai ter. Ele não vai trabalhar só com as coisas vazias e ocas, com os conceitos vazios e ocos, mas ele, quando ele falar do amor, aquilo tem um peso. Eu sempre penso nisso, né? Assim, aquela frase do rei Salomão, né? É tudo vaidade. Bom, eu sei o que é vaidade, sei o que é tudo, né? Mas a cada ano que passa essa frase tem um peso maior, porque eu vejo várias manifestações na vida real e também na literatura, onde os seres humanos são movidos simplesmente por justificarem seus rostinhos bonitos. Então aquilo vai ganhando um peso, um eco enorme, aquela sombra do provérbio que meu pai falou chinês lá, aquela coisa toda, né? Então por isso, além de que o filósofo vai aprender a se expressar em excelência, já que a poesia é o diamante da língua. E o Lavelle, porque ele realmente quer comover, ele quer gerar um estremecimento no leitor, porque isso vai fazer o leitor mudar. A beleza, muitas vezes, ela é a ponte entre o que a gente sabe e o que a gente é. Tem aquela frase do Platão, né? Verdade sabida é verdade obedecida. Quantas verdades a gente sabe e nós não conseguimos agir de acordo com elas? Por a beleza, ela comove você, ela abala a secura do seu eu, então ela consegue fazer essa ponte. É como aquele soneto do Rio, que né, o Olavo até já comentou isso, do torso arcaico de Apolo, onde aquela obra de arte ela é tão perfeita, diz que é desmedida como uma estrela, né? Ponto não há que não te mire. Então onde você for, a estrela vai estar olhando para você, é como se tivesse uma coisa muito bela te encarando, e isso força você a melhorar, certo? Aí termina assim o poema, né? Na tradução do Bandeira, do Manuel Bandeira, o grande Manuel Bandeira. Força é mudares de vida. Então a beleza ela tem esse poder incrível de quebrar a secura do eu, fazer ele sair da mera abstração e colocar ele nessa presença do todo,
É o que o poeta muitas vezes faz, e é o que o Lavelle busca fazer e consegue fazer com seus textos, né? Ele tem textos que ao mesmo tempo são textos filosóficos, místicos e poéticos, que são de uma força incrível e de um poder de transformar o homem impressionantes, né? Só que o sujeito que quer tudo muito explicadinho, só quer trabalhar com conceito, só quer linguagem analítica e tal, ele vai perder muita coisa, vai ser pior para ele, né? Mas tá bem. Então esse tipo de filosofia que se expressa poeticamente também ela é extremamente válida, justamente por apontar que nem tudo é um sistema fechado, que a gente não vai ter uma compreensão integral de nada, né? Tem aquela frase de Tomás, nem sobre uma mosca a gente não vai esgotar, e assim por diante. Então é isso, pessoal, fica muita coisa por dizer, o vídeo é muito espontâneo, vocês podem ver que eu só cortei mesmo quando o cachorro latiu, então às vezes também isso pode gerar uma certa imprecisão em um termo ou outro, mas acho que creio que tem ficado satisfatório, né? E aí posteriormente eu posso fazer mais, vou fazer um vídeo assim sobre o ensaio do Lavelle que eu disse, e aí eventualmente eu pretendo fazer mais vídeos assim falando, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço, hein? Valeu! Sim, pessoal, foi bom, eu tô sem energia elétrica em casa, isso fez com que eu demorasse mais para postar o vídeo, né? E teve um aspecto providencial muito bom. Porque ficou uma coisa muito importante a ser dita. Eu não pretendo, evidentemente, esgotar o assunto, né, falando por 1 hora, é um assunto de complexidade extrema. Então eu sei que vai ficar muita coisa por dizer mesmo. Agora tem mais 2 coisas que eu acho que são cruciais que eu deveria ter falado, e aí foi bom que eu me lembrei delas. Em parte do vídeo, vocês vão notar que eu falei assim, a própria Bíblia usa do recurso poético várias vezes. Isso é uma informação imprecisa, porque de certo modo, maior parte da Bíblia é justamente no discurso mito-poético. Então vou explicar. Quando o Olavo está falando de discurso poético, ele está falando de discurso mito-poético, certo? Ele deixa isso claro em vários trechos da obra dele, das coisas que ele falava, das palestras, das aulas, etc. Então assim, lá eu estava falando de um sentido que é a poesia direta. A gente falar de poesia é criação, né? Poiesis, vem de criação. Então assim, eu falar de poesia num sentido mais direto. Cristo, quando ele conta uma parábola, ele está fazendo uma espécie de criação imaginativa, correto? No trecho que eu falei, por exemplo, do texto de Jó, ou do trecho de Isaías, ou do hino à caridade, são trechos que são usados um elemento estético, ali, elementos estéticos como imagens, elas são muito bem trabalhados. O ritmo, nos Salmos, por exemplo, o modo como o ritmo é construído, né? Os versos, eles são interruptos, não é aquela linguagem fluida da prosa, que até no Dialética Simbólica o Olavo fala que a prosa é como se fosse a linguagem terrena, no sentido de um rio correndo, e a linguagem poética é uma chuva, algo que vem do céu, né? Guarda esse vem do céu, que isso é importante. Então os trechos que eu mencionei, ou é porque eles são uma criação imaginativa, ou pelo próprio aspecto formal dos textos, como no caso dos Salmos, ou por causa dos elementos estéticos, a linguagem, no caso conotativa, predominando sobre a linguagem denotativa. Só que em outro sentido mais amplo, como, por exemplo, quando se conta uma história estilizada, isso por si só também pode entrar no discurso poético de um jeito mais amplo, como que é, por exemplo, o caso do Evangelho de São João. Está contando ali os eventos da vida de Cristo, mas com uma linguagem mais trabalhada esteticamente. Você vê aquele começo que para aquela coisa de misterioso. Então isso também participa em alguma medida. A Bíblia é um livro que tem vários gêneros estilísticos estão ali, mas o poético é um dos predominantes. E além disso, quando a gente se fala em discurso poético, mito poético entra um caráter de revelação. Lembrando que mito não propriamente é uma fantasia. A melhor definição de mito que eu vi até hoje é a explicação primordial de algo. Isso pode ser fantasioso ou pode não ser. No caso de Homero entra muito elemento fantasioso, mas ele explica várias coisas da natureza humana. Então existem explicações primordiais da natureza humana ali. Em toda a tragédia grega, quando a gente vai pensar, por exemplo, assim, no mito de Prometeu. Prometeu rouba lá o fogo dos céus para distribuir entre os homens. Existe um certo perigo, por exemplo, no gnosticismo, que quer dominar plenamente. Uma coisa é você ter contato com essas forças misteriosas que estão além do homem. Outra é você não ter um aceitamento passivo delas, você não somente aceitar participar, mas você querer domá-las plenamente. Que é até em certo sentido o que Adão e Eva fez, né? Na interpretação do Olavo, que me parece fazer muito sentido, eles queriam ter uma posse
queriam conhecer o bem e o mal no sentido que Deus conhecia, não passivamente, mas determinando o bem e o mal. Pois bem, então o mito é a explicação primordial de algo. E o cristianismo, Cristo, ele é o mito por excelência, ele é o maior mito, ele é o mito fundador da nossa civilização, de certo sentido, né? Isso é muito correto de se dizer. E na poesia entra um elemento de revelação, por isso que muitas vezes os grandes poetas, eles são associados aos profetas. Homero teve um aspecto de revelação sobrenatural ali para ele poder escrever do modo como escreveu. Não era simplesmente um cara criativo. E até o Aristóteles, na Poética, fala que graças à prática das artes, e o Homero a gente pode considerar o artista por excelência da Grécia, que a filosofia só foi possível por causa disso, porque ele diz assim, antes os homens só se atinham a atividades utilitaristas. E a arte mostrou que você pode ter atividades maiores, mais nobres que a atividade utilitária, que visam uma espécie de ócio e a contemplação, que está num patamar mais alto, e a prática da arte mostrou que isso era possível, e a filosofia se desenvolveu a partir disso. Sendo Homero o artista por excelência, é um salto muito grande no modo como o ser humano faz as coisas, de modo que a gente pode realmente se perguntar, será que teria Sócrates, teria Platão, teria Aristóteles se não fosse Homero? E saindo do campo da especulação, como eu já falei, o Sócrates sabia várias fábulas de cor, eles citam trechos da tragédia em muitos aspectos, às vezes até de outros mitos, né? Nos diálogos socráticos a gente vê isso, então tem tudo isso. Então, até uma pergunta que eu já vi algumas pessoas fazerem no sentido assim, o Olavo fala que o discurso mito-poético ele é a ponte entre a verdade e o discurso, mas ele mesmo é um discurso, então isso não soa contraditório? Como é que aquilo que é a ponte entre o discurso e a verdade pode ser ela mesma ao mesmo tempo um discurso? Mas é que a gente pode argumentar por vários ângulos, mas um ângulo é isso, na poesia existe um caráter de revelação, na grande poesia, e até na poesia lírica também tem isso, que é enorme. Vou dar um exemplo, o Bruno Tolentino fala que aquele poema dele, O Cristo não é um belo mistério da história da fé, é um poema metrificado, o poema veio pronto na cabeça dele. Veio o poema de uma vez. Ele fala que ele não estava esperando. Na verdade, quando ele começou a escrever As Horas de Catarina, ele nem tinha ainda se convertido plenamente. E, no entanto, aquele poema de elogio a Cristo veio. E todo poeta tem momentos em que parece, como eu já falei no vídeo anterior, né, do qual esse aqui é um complemento, que existe uma espécie de influxo. O poeta é uma espécie de antena. Então ele está recebendo coisas tanto do inconsciente coletivo, como às vezes até de forças sobrenaturais. E isso acontece tanto com um poeta civilizacional quanto com o poeta lírico, que vai falar da intimidade da alma, correto? Então, existe uma espécie de revelação e aí você tem um discurso depois disso. A poesia ela consegue fazer essa ponte justamente porque entra um caráter que não depende só dela, é um caráter de inspiração. Platão falava no Delírio das Musas, o próprio Sócrates tinha um tal do daimon dele, né? Porque o Platão também era um poeta, correto? Então, assim, entra um caráter de revelação e depois aquilo vai passando para o discurso no seu primeiro nível. E o Cristo também é isso, é uma revelação da verdade, é o mito por excelência. Aí, para o Olavo, o que o Olavo argumenta? E o Olavo fala que o Northrop Frye, naquele livro O Grande Código, mostra que toda obra fictícia depois da Bíblia bebe da Bíblia, ou seja, tem aspectos da Bíblia, certo? Só que só a Bíblia não basta porque aquilo ali está muito compacto. Então, lembrando, naquele aspecto da maturidade, o sujeito precisa expandir muito as suas possibilidades para ele entender o que é o ser humano, poder ter compaixão para o ser humano, entender o que é o homem, entender a si mesmo, né? E aí na Bíblia está muito compacto, então o filósofo ele tem que dominar também, ele tem que ter contato também com a Bíblia, que é o discurso mitopoético por excelência, mas com outros, correto? Então, por exemplo, no caso de Davi com Betseba, a gente tem um exemplo ali de onde as paixões podem arrastar o homem. Mas é um exemplo muito compacto, até para você, primeiro que a Bíblia é expressa por linguagem, você tem que aprimorar a sua linguagem também para você entender o texto ali. E a poesia, como eu já falei, cansei de falar aqui, é o diamante da língua. Então, em sujeitos como Homero, assim como em Moisés, embora claro que Moisés está no nível muito mais alto, mas existe o caráter profético em ambos. Por isso que a poesia consegue fazer essa ponte, o discurso mito-poético. Em segundo lugar, Adão e Eva, Gênesis, em muito sentido poesia, até que tem muita discussão, até que ponto é literal, até que ponto é simbólico aquilo ali, mas é um mito fundador. Então, para você chegar na filosofia, tem que passar por o discurso mito-poético por essas várias razões. E outra coisa, quando a gente vai para os casos concretos, a gente vê que os grandes filósofos beberam do discurso mito-poético. Aristóteles,
que prezava tanto Homero, etc. Sócrates, que tinha lido, fica nítido que ele leu, além de que o próprio Platão se expressava pela linguagem mito-poética. Eric Wagner lia lá as obras de Shakespeare completas todo ano. São Tomás de Aquino, eu não conheço a parte poética do São Tomás, a parte filosófica eu conheço um pouco. Na parte poética tem gente que fala que ele é o maior poeta latino da Idade Média. Ou seja, além dele conhecer Virgílio, etc., e citar, ele mesmo teve uma prática ativa da poesia, correto? Então, assim, além do que o contato com o mito por excelência, que é a Bíblia, os filósofos cristãos posteriores todos tiveram. Então, quando a gente, Heidegger fala que tirou a sua filosofia das elegias do Duino do Hilke, então quando a gente vai para o concreto, a gente vê que os grandes filósofos beberam disso, né? Eu falei do Lavelle, que eu considero um filósofo extraordinário dentro daquele seu estilo de filosofia poética. Ele cita no 400, ele canta, cita Dante, etc, etc, etc. Então a Bíblia, em grande parte, ela faz parte do discurso mitopoético, né? Aí existe a poesia mais diretamente, que é no sentido mais rigoroso, e no outro mais amplo, né? Ela participa nos dois, tá certo? Era esse o complemento. Fica ainda muita coisa por dizer, mas por hora é isso. Valeu, hein?